Olá! A gente tem dias que são especiais, né? Aniversários, feriados, dias que marcam algo que a gente não quer esquecer. Usando essa ideia de um dia memorial, vamos dar uma olhada no porquê o domingo se tornou tão central para os cristãos. Tudo com base no material que a gente tem em mãos. Então, vamos começar com uma pergunta bem simples. Por que a gente separa certos dias no calendário? Pensa no 7 de setembro, no Natal ou até no aniversário de casamento. O que esses dias todos têm em comum? A resposta é o evento. Não é o dia em si que importa, mas o que aconteceu naquele dia. É o nascimento, é a independência, é a união. O evento é a razão de tudo. É o motivo da comemoração. Ok. Então, com essa ideia de que o evento é o que conta, vamos aplicar essa mesma lógica à fé cristã. O material de base argumenta que existe um dia específico que se destaca dos outros, um dia feito para a gente lembrar. E por que um dia? Bom, a fonte defende que um dia memorial é a forma perfeita de comemoração. Pensa bem, uma estátua fica num lugar só, mas um dia é universal. Acontece para todo mundo, não importa onde a pessoa esteja. E acontece sempre, de forma regular, mantendo a memória viva. E aqui o argumento fica bem interessante com uma questão central. A lógica é a seguinte: se um evento gigantesco como a criação do mundo físico ganhou um dia memorial, o sábado, será que um evento considerado ainda maior, a redenção da humanidade, o seu resgate espiritual, também não mereceria um dia especial de celebração? Essa pergunta leva a gente direto para o coração do argumento. Se a redenção precisa de um dia, qual dia seria esse? A resposta que o texto propõe é clara: o dia da ressurreição. Ele é apresentado como o único candidato lógico para esse novo memorial. E para entender o porquê, é só olhar para a última semana da vida de Cristo. Quinta-feira, traição. Sexta, a morte na cruz. No sábado, o corpo no sepulcro. Nenhum desses dias parece um bom motivo para uma festa, né? E então, chega o domingo, o dia da ressurreição, e tudo muda. Essa citação aqui captura bem essa mudança de sentimento. Imagina só, para os discípulos, aquele sábado não foi de descanso e alegria. Foi um dia de luto, de desespero. A esperança deles parecia estar literalmente enterrada. A lembrança daquele dia ficou para sempre ligada a essa tristeza. Então, o ponto crucial é este. A ressurreição não foi só mais um milagre, foi o evento que validou tudo o que veio antes. Sem ela, segundo essa teologia, todos os outros atos, por mais poderosos que fossem, não teriam o poder de salvar ninguém. E este versículo ilustra isso perfeitamente. O apóstolo Paulo basicamente coloca todas as fichas na ressurreição. Ele diz que ela é o pilar que sustenta toda a fé cristã. Sem a ressurreição, segundo o texto, a fé seria vã, ou seja, inútil. Foi a prova final. Ok, a ressurreição é o evento central. Mas o que mais aconteceu naquele dia para torná-lo tão importante assim? Vamos dar uma olhada nas evidências que o Novo Testamento apresenta. A lista de coisas que o material fonte aponta que aconteceram naquele primeiro domingo é impressionante. Jesus não só ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, deu a eles o Espírito Santo, comissionou a pregação do Evangelho, foi um dia de atividade divina intensa que transformou luta em alegria e lançou as bases da igreja. Essa comparação aqui deixa a mudança de perspectiva bem clara, né? O sábado, na memória daquele fim de semana, ficou associado ao poder da morte. Já o domingo virou o memorial do triunfo sobre a morte, o novo centro das esperanças e das canções. Beleza, então a percepção do dia mudou. Mas como é que isso se transformou numa prática regular, num costume mesmo, lá na igreja primitiva? Vamos investigar. Este versículo do livro de Atos é apontado como uma evidência fundamental. O jeito que está escrito, quando os discípulos se reuniram, quase como quem não quer nada, sugere que aquilo não foi um evento especial, mas um costume que eles já tinham. Se a gente analisa o versículo, encontramos 3 elementos-chave. Primeiro, o costume de se reunir. Segundo, o propósito, partir o pão, ou seja, celebrar a ceia do Senhor. E terceiro, o dia escolhido para isso, o primeiro dia da semana. Juntando tudo, temos um retrato da adoração regular aos domingos. E não para por aí. Outro evento gigantesco, o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e a igreja praticamente nasceu, também teria acontecido num domingo, 50 dias depois da ressurreição. É mais um marco importante para esse dia da semana. Então, juntando as peças das Escrituras, a gente começa a ver um padrão de adoração dominical se formando.
Os discípulos se reuniam, ouviam a pregação, celebravam a ceia e faziam coletas para ajudar os necessitados. 4 atos centrais da adoração cristã. E essa prática não ficou só na época da Bíblia, não. Olha só esse testemunho de Justino Mártir, escrevendo lá por volta do ano 140. Ele descreve que se reunir no dia chamado domingo era uma prática universal para os cristãos, tanto na cidade quanto no campo. E toda essa evidência, tanto bíblica quanto histórica, nos leva a um argumento final. O dia do Senhor não está sozinho. Ele é apresentado como parte de um conjunto de 5 testemunhas que duram até hoje. A ideia aqui é que 5 memoriais foram passados para frente juntos, desde o comecinho. A própria igreja, o Novo Testamento como escritura, o batismo, a ceia do Senhor e, por fim, o dia do Senhor. Eles formam um tipo de pacote de instituições inseparáveis. E o argumento se estende até hoje. Pensa só, apesar de tantas divisões e diferenças de doutrina ao longo dos séculos, centenas de milhões de cristãos hoje, de várias tradições diferentes, ainda guardam esses 5 memoriais em comum. A conclusão apresentada é que essa concordância tão grande não é uma mera coincidência. Na verdade, ela é vista como um testemunho poderoso de que essas 5 práticas, incluindo o domingo, vieram de uma única fonte, os próprios apóstolos. E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão tirada direto da fonte. Com base nos eventos da ressurreição e na prática da igreja primitiva, como o dia do Senhor deveria ser visto? Como uma obrigação, um dia meio pesado, ou como um memorial alegre do evento mais triunfante da fé cristã?